Hoje, dia 9/11/2025, apóstolo Ivanildo, da comunidade Aliança com Cristo Jesus, o juízo final, a viagem Macedônia, setor 2008, Igreja de Atira, somos aliados de Deus do voo do Bem-Querido. Vamos examinar João, decreto 6, parágrafo 60. Tá? Tem um título. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Cristo. E é pura verdade, né? Uns falam de Jesus, mas só que não está falando mesmo. Isso aqui Jesus é qualquer pessoa. Jesus não é qualquer pessoa. Jesus é o pão da vida. Parágrafo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Né? Os discípulos disseram que duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Falando com Jesus, né? Parágrafo 71. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, né? Os discípulos murmuravam. E disse-lhes: isto escandaliza-vos. Jesus disse: isso escandaliza-vos. Parágrafo 61. Jesus falando, né? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, né? Primeiramente ele estava aqui na terra, mas ao terceiro dia ele subiu para estar lá na direita de Deus Pai. E ele morreu por cada um de nós. Nós não podemos abandonar Jesus, porque Ele que é a nossa salvação. Parágrafo 63. O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica a carne. Para nada aproveita, né? As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, né? As palavras que Jesus disse, está escrito, é Espírito e vida. Parágrafo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar, né? Jesus sabia os que eram e os que criam nele, né? Creia. E quem era o que havia de entregar, né? Entregar ele. Parágrafo
65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se for do Pai e não for concedido, né? Então, cada um de nós temos de pedir a Jesus, aceitar as palavras de Jesus, seguir o caminho de Jesus, né? São essas palavras para Jesus interrogá-lo ao Pai, né? É Deus, por cada um de nós, as nossas queixas, né? Nós fizemos. Parágrafo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, né? Olha, muitos dos discípulos de Jesus tornaram para trás, já não andavam mais com Jesus. Parágrafo 67. Então disse Jesus aos 11: quereis vós também retirar-vos? Né? Porque o era 12, mas Judas Iscariotes, né? Traiu Jesus. Parágrafo 68. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Simão Pedro perguntou para o Senhor: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, né? Parágrafo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Parágrafo 70. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Os 12? E um de vós é um diabo, né? Que traiu Jesus. Judas. Parágrafo 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12, né? Foi ele que entregou Jesus para aqueles homens fazer o que fez com Jesus, né? É pesado falar. Agradeço a oportunidade em nome de Deus, Jesus e Espírito